7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, como já informamos aqui, presença hoje prefeitos aí Santana de Jacareí. Prefeito, começar o papo aqui falando sobre o plano diretor, né, que a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Prefeitura não chegaram ainda a um acordo. Isso deve trazer para você um transtorno muito grande do município, né? Você não consegue trabalhar, né? Principalmente para os investimentos, para a segurança jurídica dos empreendimentos imobiliários, porque em razão de um ADIM que foi julgado o ano passado, nós hoje estamos com a legislação de 2003. Foram afastadas todas as modificações de 2007, 2012 e 2013. Então já se vão 15 anos de defasagem em termos de diretrizes de investimentos, de novos loteamentos. Muitas áreas foram colocadas na clandestinidade porque foram intervenções baseadas nas leis de 2007, 2012 e 2013. Então é urgente que encontremos uma saída para a cidade não parar. A cidade tem pressa, precisa dessa nova ordenação. Pela sua fala, então, a Justiça, a Defensoria, o Ministério Público estão corretos, porque realmente existe a defasagem, com isso é impossível de botar a casa no trilho, né? Não, eles não estão corretos. Eu estou sustentando que há necessidade de fazer a revisão, de retomar o processo de revisão. Neste sentido, nós tivemos 8 horas de conversa com a promotora, com o defensor, e acolhemos quase todas as argumentações, apresentamos uma proposta de revisão de toda a discussão com a comunidade, num processo aí de 8 meses, apresentamos isso por escrito, mas infelizmente a discussão a respeito do nível de participação popular é pretexto. Na verdade, o que está por trás são questões de mérito. Basicamente, a promotora não concorda com algumas obras, e acha que tem o direito de decidir quais obras o município pode ou não fazer. E a Defensoria Pública tem uma tese de que essas obras, os investimentos, que não tem nada a ver com o plano diretor, tem a ver com o pacote de financiamento, deveriam beneficiar uma parcela da população. Ou seja, querem garantia de que haverá investimentos nos bairros mais afastados, haverá investimento em habitação popular, haverá investimento em manter os lotes acessíveis à população de baixa renda. Ou seja, a Defensoria traz para a discussão de obras viárias e obras de saneamento básicos e obra de construção de parques lineares, questões habitacionais que não são responsabilidade exclusiva e é impossível o município dar resposta em tempo rápido a demandas acumuladas por tantos e tantos tempos. Agora eu te pergunto, como fica agora, prefeito? O que vai acontecer daqui para frente? Nós temos um agravo, que é um recurso que foi impetrado junto ao Tribunal de Justiça. Aguardamos que até metade de março esse agravo seja julgado, para que nós possamos retomar as discussões a respeito do plano diretor. Na nossa proposta originária ainda falta uma grande audiência pública para apresentar mais uma vez o pacote de medidas de alterações, na sequência encaminhar o projeto de lei para a Câmara. Se não houver essa cassação da liminar por força do agravo de instrumento, nós esperamos um julgamento acelerado. A cidade está sendo extremamente prejudicada, e mais prejudicada ainda porque se cria uma vinculação de obras viárias com o plano diretor. O pacote de obras, objeto do financiamento junto ao CAF, não tem nenhuma relação com o plano diretor. Querer fazer essa relação é criar uma situação indesejável para a cidade, que está neutralizando investimentos essenciais para a cidade. Prefeito, fica difícil governar dessa maneira? Faz tempo que está difícil governar, principalmente porque quem tem que decidir sobre as prioridades de obras, quem tem que decidir sobre os investimentos públicos é quem foi eleito pelo povo e quem sabe o tamanho do bolso, quem sabe o conjunto das demandas. É muito cômodo tentar fazer justiça no caso específico, quando não se tem responsabilidade política, não vai ter um mandato julgado pelo povo, e quando não sabe o tamanho do bolso, o tamanho das dívidas, o tamanho das obrigações. Quem
quem quer tomar decisões políticas sobre as obras que devem ser feitas deve assumir a responsabilidade de dizer não para um monte de outras demandas. Ou seja, deve disputar eleições e ser eleito prefeito, governador. Não, é um desvio brasileiro, é um equívoco. Uma coisa é proteger minorias, uma coisa é proteger direitos fundamentais, uma coisa é dar liminar para a saúde, dar liminar para a educação, para vaga em creche. Outra coisa é dizer qual asfalto eu vou fazer, qual via eu vou abrir, qual córrego eu vou canalizar, qual avenida eu vou asfaltar. Isso já é exagerado. Quem quiser tomar essas decisões, saia do conforto do seu cargo efetivo e venha disputar eleições, como eu fiz. Prefeito, faltam menos de 2 anos para o final do seu mandato. Isso demonstra que praticamente todo o seu trabalho está prejudicado nesse sentido. Hoje em dia, se você acompanhar a cidade vizinha São José dos Campos, o Felício está fazendo 2 obras que foram projetadas e buscado financiamento pelo Cury, e os projetos foram feitos e licitados pelo Carlinho, que é a ponte, que também tem problema na justiça, embora seja um projeto do tempo do Cury, e a Cambuí, né? Então, obras de grande envergadura. Mas, por outro lado, tem também a Arena Polo Esportivo, foi travada agora, conseguiu destravar. Mais do que isso, essa grande obra que é a Ponte Estaiada, que não consegue, o prefeito dá início, vem justiça e embarga. Dá início, e embarga. Que tem mais de 10 anos. Então, obras importantes que dependem de projetos, que dependem de licenciamento, que dependem de financiamento, que dependem de licitação, não dá para começar menos de 3 anos. O que você pode fazer são pequenas intervenções, asfalto, e nós estamos priorizando asfalto, asfaltamos já 22 ruas, e esse ano vamos prosseguir asfaltando todos os bairros da região oeste, Igarapés e Bela Vista, vamos asfaltar o Paraíso, Parque dos Príncipes e o Marquês. Isso dá para fazer porque não depende desses processos complexos e são obras feitas com recursos do município. E ampliar a rede de escola e a rede de educação. Também não depende. Agora, quando você está pensando num novo hospital, num novo pronto-socorro, numa ponte, em avenidas que melhoram a circulação, entra tanta gente do Estado para atrapalhar. Tanto controle do Estado, 5 órgãos cuja função é apenas fiscalizar, mas com tanta exigência que o governante não consegue fazer nada em 4 anos. Prefeito, mas se for para o Estado interferir dessa maneira, então não precisa ter um prefeito na cidade, concorda? Eu acho que a gente precisa, hoje eu me sinto como se tivesse uma intervenção. Porque tudo que a gente precisa fazer tem que pedir licença para a promotora, tem que pedir licença para o defensor, para ver se eles concordam. Ora, eles vão disputar eleições, as coisas é clara. É para corrigir desvio, corrija desvio. É para punir quem rouba, puna quem rouba. É para proteger direitos de minorias que às vezes são excluídos do processo, defenda direitos das minorias, direitos do cidadão. Agora, governar no lugar do prefeito e dos vereadores, isso é inversão total. O Brasil precisa voltar ao rumo. E esses órgãos que não têm legitimidade popular e não sabem e não têm responsabilidade sobre o volume de recursos disponíveis, não podem tomar decisões dessa natureza. Alguém vai ter que fazer isso a nível federal, alguém vai ter que mudar essas coisas para colocar o Brasil no rumo, sob pena do prefeito ser um síndico. Ele simplesmente paga a dívida e faz a zeladoria urbana. Só pode fazer isso, porque são as únicas coisas que não dependem de intervenções desses diversos. Sem contar os próprios órgãos do Executivo. Porque Sabesp, DAEE, Tribunal de Contas, que são órgãos de controle de assuntos específicos, técnicos, também têm uma morosidade excessiva em projetos de impacto. Não há esse comprometimento com o resultado final. Então hoje é um desafio muito grande, frustrante, e esses órgãos buscando uma legitimidade que a Constituição não dá, que o povo não deu e que a gente precisa corrigir esses excessos e esses desvios. Você é professor de Direito, até vou explicar nesse sentido, não é professor de Direito, é doutor em Direito e é prefeito de Jacareí. Tem que mudar isso, nessa nova transição, inclusive já teve promotores federais contestando algumas medidas que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, estava pensando em caminhar para mudar isso aí. Você é a favor disso, então? Você acha que está na hora de haver uma mudança nesse sentido, prefeito? Urgente. Aliás, sexta-feira, uma ex-procuradora de Justiça do Estado de São Paulo, a Luísa Maluf, escreveu um artigo muito bom nesse sentido. Está na hora de arrumar a casa. E a questão é básica, vocês
que têm experiência no setor público sabem disso. Quando alguém é condenado contra o município ou o Estado ou a União, a Constituição garante que entra na ordem do precatório. Aí vai pagar no ano seguinte ou daqui a um ano. Hoje, se a Justiça determina que se faça a pavimentação de um bairro inteiro, é imediato, sob pena de multa. Não se respeita o orçamento, não se respeita a lei que foi discutida pelo vereador, por todos os vereadores, pelo prefeito, com a ampla participação da população. Faça. Para mandar tem que dizer de onde sai o dinheiro, qual é o dinheiro disponível, e tem que fazer escolhas difíceis, porque quando uma decisão judicial garante que você tenha um tratamento experimental, e vou falar da saúde porque é uma questão muito polêmica, de onde sai o dinheiro? Sai da atenção básica. A gente tolera essas questões quando os direitos fundamentais estão em risco. Basicamente, saúde e educação fundamental. Agora, investimentos públicos, saneamento básico, avenidas novas, parques lineares, isso é de conteúdo extremamente político, porque é o prefeito, junto com os vereadores, que decide e paga o preço da decisão equivocada nas urnas. No processo eleitoral, não há nada de jurídico nisso. Isso é estritamente político. Eu vou asfaltar tal bairro ou tal bairro. Eu vou fazer a avenida nessa direção ou nessa direção. Eu vou fazer a ponte perto do Flórida ou a ponte lá no Jardim do Portal. São decisões políticas. Quem tem que tomar essas decisões? Quem tem que responder para o povo depois? Se eu tomar decisões equivocadas, o resultado vem nas urnas. Portanto, não há nenhuma questão jurídica numa decisão dessa natureza para o Poder Judiciário se intrometer. Para você que é procurador de Justiça da Prefeitura de São Paulo hoje, prefeito de Jacareí, quando você recebe como prefeito uma decisão judicial, onde você, como prefeito, é taxado como réu, como é que se sente assim? Qual é o seu sentimento, Isaías? De injustiça, porque há uma concepção... Eu vi uma decisão da Justiça de Jacareí, e onde que várias autoridades... do Ministério Público, etc. e tal, com o réu Isaías Santana. Eu achei daquilo assim de uma forçada de barra incrível. Meu Deus do céu, prefeito da cidade deveria ser tratado como prefeito e não como réu. Você não cometeu crime nenhum até então, né? Na verdade, eu comecei a fazer direito, eu acabei parando e tal, mas me choca quando eu vejo que um prefeito ele é taxado numa conversa, numa discussão jurídica, tratado como réu. Olha, por enquanto eu estou respondendo apenas como réu a 2 processos. O primeiro, porque fiz a limpeza da vala do Siesta. E a promotora entende que a gente deve preservar integralmente aquela vala artificial feita para fazer escoamento, drenagem, quando plantava arroz na década de 60. E por que você é réu? Porque ela entende que eu estou ofendendo as regras do meio ambiente, as regras que disciplinam a intervenção em nascentes naturais. Isso é um processo. O segundo processo, eu estou respondendo porque eu determinei que o esgoto produzido pela população do Imperial, jogado na rua ou jogado em trambique, na canalização do vizinho, de um número pequeno de população, sendo que todos os outros já têm canalização, e ali o Jardim Imperial já tem canalização de esgoto, eu determinei que fosse canalizado para a rede existente, que, do ponto de vista da saúde pública, é a melhor medida. As pessoas estão morando lá, nós não vamos interditar a residência, não vamos tirar as pessoas de lá, as pessoas não têm direito a ligar na rede pública. Por quê? Qual é a melhor medida? É canalizar na rede, pelo menos garantir a higiene da população, ou deixar as pessoas jogarem na rua? Higiene e saúde, né, prefeito? Saúde pública, né? Acima de tudo, né? Que são conceitos complexos. Então, por isso, também respondam ao processo. Nos demais, são questões que envolvem o município e não a figura do prefeito. Mas mesmo assim, há um excesso, a gente precisa corrigir isso nacionalmente. A gente tem discutido bastante isso nos encontros de prefeitos, nas associações e tudo mais. Não há improbidade sem dolo, improbidade culposa é um absurdo, precisa rever isso. Não pode haver decisão judicial determinando fazer tal e tal obra sem dizer qual é o dinheiro, de onde sai, e submeter às regras orçamentárias que estão previstas na Constituição. E é preciso que o Poder Judiciário se contenha nesse avanço sobre prioridades políticas. Isso é do mundo da política. Quem
paga o preço das escolhas equivocadas é quem é eleito depois não sendo eleito ou sendo derrotado nas urnas. Cabe ao povo dar a palavra final. Senão, nós corremos o risco de ter governos antidemocráticos, governos de juízes. Juízes não foram eleitos para governar, foram eleitos para corrigir injustiça e proteger quem o sistema exclui, proteger minorias. Para governar, o sistema é vereador e prefeito no âmbito municipal. Quando se fala juiz, não seria promotor também, promotor e defensor? Promotor e defensor pedem, né? O problema hoje é que o Poder Judiciário vê com muito preconceito, alguns juízes, não todos, evidentemente, vê com muito preconceito o poder político, os poderes políticos do modo geral. E tem certo que uma presunção de certeza, de veracidade, daquilo que o Ministério Público, daquilo que a Defensoria Pública apresenta, e tomam diversas decisões sem ouvir o município, sem sequer ouvir o prefeito, sem ouvir a Procuradoria do município. Isso também é um outro absurdo, porque nós somos tão poder, tão órgãos públicos, quanto é a Defensoria e quanto é o Ministério Público. É inaceitável que se tome uma decisão liminar que afeta a vida das pessoas, que afeta a administração pública, sem antes chamar à mesa, ouvir o poder público legitimado pelo povo para governar a cidade. Isso me demonstra, prefeito, que me dá a impressão de que a terceira ponte não sai, então, nesse seu governo. O seu governo está prejudicado. Isso significa que nós teremos muito trabalho, acreditamos na revisão dessas decisões equivocadas e vamos insistir. Mas o tempo é curto, prefeito. O tempo tem que ser o tempo possível, mas vamos insistir porque temos certeza que ela é indispensável e necessária para a cidade. E vamos enfrentar todos os obstáculos que forem aparecendo. Prefeito, a gente tem recebido várias reclamações de Mato Alto em Jacareí. A gente entende que essa situação que está vivendo junto à Justiça atrapalha muito o seu trabalho no dia a dia em Jacareí. Como é que está? Por que tem tanto mato? As equipes são pequenas, prefeito. A gente sabe que tem chuva, que a coisa é complicada, mas tem muita gente aí reclamando nesse sentido. Vou até aproveitar que você está falando sobre isso. O Robson, que é morador do bairro Jardim Didinha, em Jacareí, ele diz que aproveita aí a presença do prefeito para fazer um pedido. Na rua Padre Leonardo de Campos, travessa da rua Santa Helena com a Avenida Pereira Campos, ele diz que tem um problema antigo de muito mato e entulho na calçada. E ele diz que isso acaba obrigando aí os munícipes a andar na rua. Então ele gostaria de pedir essa ajuda, prefeito, porque ele diz que mora nesse local há mais de um ano e diz que nunca viu essa calçada limpa. Vamos ver essa calçada em especial, né? Esperamos limpá-lo o mais depressa também, possível. Viu, tem vereadores também reclamando, pedindo aí capina, limpeza aí na cidade. Aliás, teve aqui também o presidente da Câmara, atual presidente da Câmara, o Abner de Madureira. Eloy, você consegue colocar no ponto de gentileza aí a fala do Abner, que falou sobre esse assunto em Jacareí? Vamos ver. Olha, a gente não tem que esconder os problemas que a cidade tem, né? A gente tem que pontuar, tem que mostrar, a gente está ali representando o povo, né? Então não tem como, mesmo que eu seja ligado tenha esse relacionamento amigável com o prefeito, não tem jeito. O pessoal está reclamando do mato, então a gente tem que mostrar, olha, tem situação que a gente percebe que tem uma equipe capinando e ali não era tão necessário, urgente naquele momento, daria para estar em outro local, onde tem um parquinho, onde tem uma UBS, onde tem uma creche. Imagina a extensão da cidade, imagina que o gasto com a empresa ambiental hoje em Jacareí é um dos maiores, né? São poucas equipes de capina, o mato nessa época do ano chove, faz sol, triplica o avanço, o crescimento dele, né? Toda a demanda da prefeitura aumenta nessa época do ano, né? Prefeito. O que acontece? Você tem aí duas coisas. A logística para fazer esse serviço pelo poder público. Qualquer um, se eu quiser limpar o mato da minha casa, eu pego um equipamento qualquer e limpo. Claro. Se for o poder público, equipe. 2 para proteger, 2 para cortar, caminhão, banheiro químico, 1h30 trabalha, meia hora descansa, óculos de proteção, roupa apropriada. O custo de uma equipe de limpeza, de acordo com as regras de proteção, e se não fizer isso, o primeiro que vai lá para parar é o sindicato e depois para multar, é elevadíssimo. Então você tem espremido o orçamento disponível para isso. O que a gente pode? Quais as equipes que a gente pode manter com o orçamento disponível? Essas 6 equipes. O que a gente faz até março? Prioriza UBS, prioriza as escolas, prioriza as áreas de lazer e as grandes avenidas. Chegou março,
termina o período de chuvas intensas, em abril a cidade entra na normalidade. Alguém poderia dizer, mas devia reforçar o número de equipe. Bom, você tem um custo adicional para colocar sobre a empresa ou sobre outras, que depois vai faltar dinheiro em setembro. Você tem números aí, prefeito, de valores? Hoje dá 115 mil equipe completa, cada uma dessas. 115 mil por mês. Por mês. E o limite que a gente tem no nosso orçamento são 6. O que a gente pode trabalhar é na logística. Como o Abner apontou, melhorar a distribuição dessas equipes. Agora em março nós estamos fazendo diferente. Estamos escalando 2 equipes para ficar só nos bairros afastados. Uma para ficar nas escolas, porque não é possível as crianças serem recebidas nessa situação de mato. Mas eu ando na cidade por aí, eu fico olhando o tamanho do mato. Esses dias o Júlio foi para Curitiba, eu falei, no final de semana, eu falei, Júlio, dá uma olhadinha no mato para ver como é que tá. Júlio Pires, secretário do Meio Ambiente. Campos do Jordão, que é uma cidade belíssima, e eu conversei com o Fred, ele disse, olha, eu esqueço avaliação e rede social até abril. É impossível. Ou você pega dinheiro de necessidades básicas para manter nesse período de chuva o nível do mato lá embaixo, ou você paga o preço dessas críticas. E você tem que tomar decisões difíceis. Você não pode gastar tudo no primeiro semestre e depois no segundo semestre. E de onde vai surgir novo dinheiro para manter a cidade limpa? Então a gente prefere trabalhar mais na logística, melhorar essa distribuição das equipes, mas infelizmente não dá para manter entre novembro e março o padrão de limpeza do resto do ano. Prefeito, paralelo a essa prefeitura, tem também a autarquia, o SAI, né? E o SAI tem feito grandes investimentos na cidade. O que você fala para a gente sobre isso? O SAI tem um volume de recursos disponível, algo em torno de 55 milhões, sendo 30 milhões de economia na gestão e 25 milhões do governo federal. Estamos fazendo 29 obras hoje e mais umas 30 em fase de licitação e começo de obra. São estações de tratamento, estações elevatórias. Nós vamos intervir em todo o parque lá do Tanquinho, que vai lá do Pedramar, termina no Rio Paraíba, com 3 estações elevatórias, 1 estação de tratamento. Estamos melhorando a vazão de água para a região oeste inteira, fazendo a tubulação ali na Major Acácio, também para o Parque Meia Lua, que tinha problema de queda da pressão de água. Estamos fazendo troncos coletores de esgoto para tirar todo o esgoto do Turi. É um conjunto de obras de saneamento, drenagem, água e esgoto para melhorar a qualidade de vida da população. Giovana? Temos mais participação do ouvinte, é o Rodrigo do Parque Califórnia, prefeito. Ele diz o seguinte, que no ano passado o senhor esteve aqui na rádio e prometeu que a Avenida do Cristal seria recapeada até o fim de 2018, mas ele diz que não ocorreu e ele gostaria de saber o porquê desse não cumprimento. O Douglas, que também é de Jacareí, ele diz da Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli. Ele pergunta se ela será asfaltada. Ela liga o Meia Lua à BASF. Ele falou que no calor, muito pó e buraco, e na chuva, muita lama e também buraco. Olha, eu não lembro de ter marcado um prazo assim para recapeamento da Avenida do Cristal, até porque é uma avenida muito grande. Aliás, isso é uma novela já, né, prefeito? Uma coisa que já vem até de governos anteriores, a ligação, né, da Avenida do Cristal lá com a nova sede do Sindicato Rural. Agrocentro ali, que vai ligar ali com a... do Estado e que teve diversas paralisações. Mas pode ser que eu tenha prometido, e se eu prometi, me desculpe, não pude cumprir. Mas a gente tem aí um pacote de obras para fazer, de recapeamento no segundo semestre, e vamos dar uma olhadinha para ver se a Avenida do Cristal entra nessas prioridades. Sim. A intervenção neste pacote de financiamento, além da Davilino, vai também todas essas 2 avenidas que margeiam o Parque Meia Lua. Nós vamos fazer uma ligação entre a Davilino e a Malak Assad, paralela à Dutra, para de vez libertar o Parque Meia Lua do acesso pela Via Dutra. Não pode um bairro com a dimensão e a importância do Parque Meia Lua depender sempre de passar por uma rodovia com todas as inconveniências. Lembra que quando teve a greve, o movimento dos caminhoneiros, nós ficamos praticamente uma semana sem poder retirar o lixo do Parque Meia Lua dado ao movimento. Então, é preciso dar essa autonomia ao Parque Meia Lua e com isso nós vamos fazer a Davilino, terminar a Davilino e fazer a interligação magiando todo o bairro do Parque Meia Lua.
Prefeito, o Cleiton é morador do bairro Bandeira Branca. Ele diz que ele faz o percurso até o trabalho dele, passa pelo trecho do São João. E ele pergunta o seguinte: por que as obras em Jacareí, após o início, demora muito para concluir? É o ritmo de execução, o ritmo de financiamento, às vezes não tem o dinheiro todo disponível para fazer aquilo acelerado. E, Cleiton, você tem razão, as empresas têm uma cultura de morosidade para forçar aditamentos. As empresas não têm ainda um comprometimento ético com o dinheiro público. As empresas fazem tudo para economizar material, colocar material de péssima qualidade, atrasar para forçar aditamentos, para forçar revisões de contrato. Infelizmente, a gente tem que ter bastante rigidez e bastante controle. Muitas das empresas contratadas têm essa cultura perversa de achar que podem, com morosidade ou com material de péssima qualidade, lesar o poder público. É um problema cultural da nossa cidade, da nossa região. Do Brasil inteiro, né, prefeito? E nesse aspecto, vamos falar a verdade, a justiça aí favorece, ajuda, né? Porque quando você faz uma denúncia, a coisa funciona, porque lamentavelmente não dá mais, né? Aliás, essa lei de licitação do Brasil é uma lei já obsoleta, a gente tem que acabar com ela há muito tempo já, né? Ela só protege os interesses dos empreiteiros, uma vergonha. Não protege o interesse nacional. Público. O Fábio é morador do Jardim Terras de Santa Helena e ele faz alguns questionamentos, prefeito. Primeiro, como está e o que está sendo feito sobre o prédio novo do Fórum, que, segundo ele, prejudica a imagem da Praça dos Três Poderes. Pede um olhar aí maior para o mato alto no Jardim Terras de Santa Helena. E ele fala também do posto de saúde do Bandeira Branca, que, segundo ele, está sem médicos. Ele pergunta se há prazo para regularizar. Olha, aliás, um grande prefeito, antes de você responder essa pergunta aí, realmente aquele esqueleto horrível ali do fórum, uma vergonha também, né? Já deveria ter sido resolvido há muito tempo, né? Que eu acho que a estrutura já deve estar comprometida. Se fosse gastar 10 milhões para construí-lo, hoje vai muito mais do que isso, a verba vai ser muito maior do que isso, e é ao lado do fórum. No primeiro semestre de 2017, os juízes da cidade, o Ministério Público local e também a OAB fomos até o tribunal. Me lembro disso. Eu me comprometi como prefeito acompanhado do Ellen Schmoto, do deputado estadual, a colaborar com recursos, fizemos o convênio, mas agora o processo é do Tribunal de Justiça. O cronograma é de fazer a licitação esse ano e tentar começar esse ano, mas é um cronograma que a prefeitura não tem nenhuma disponibilidade. Vamos dar uma olhadinha aí no mato, no terra de Santa Helena, e a terceira coisa que ele saúde, fala, né? Não tem médico, é o postinho. É. As 16 UBSs que são vinculadas ao programa Saúde da Família dependem do Mais Médico. E dos 41 que vieram, brasileiros, nessa nova mudança, já perdemos 9. Por que, prefeito? Porque só é atrativo para o brasileiro enquanto ele não tem hospital para fazer residência ou enquanto ele não tem outros empregos. Porque 10 mil reais para dedicação exclusiva para 40 horas semanais, nós não vamos encontrar médicos no Brasil. Ou recém-formado, enquanto não faz residência, ou do exterior, que precisa de processo de revalida. Qual seria o valor ideal para que o médico fique? A carreira médica tem que ter o mesmo status das carreiras jurídicas. Senão, o poder público nunca vai ter médico 40 horas. Só consegue plantonista ou só consegue PJ com números X de consultas. Varejo. Prefeito. Hoje, essa é uma realidade de quase todas as prefeituras, a não ser aquelas que têm um quadro médico antigo, que pelo plano de carreira é interessante para ele permanecer, porque ele vai ter aposentadoria integral. Isso demonstra na sua fala de que um médico hoje, para ficar na rede, ele teria que ganhar pelo menos de 25 a 30 mil reais por mês. Nós precisamos de uma carreira jurídica, de uma carreira para os médicos, nos moldes das carreiras jurídicas que atraem pessoas do mercado. Prefeito, o tempo está se esgotando, a gente está aqui no finalzinho, já terminou nosso tempo aqui, mas eu só quero fazer um comentário aqui, que a gente recebeu aqui algumas reclamações sobre Santa Casa, sobre pronto atendimento, demora de atendimento. Eu fui ontem lá, não avisei a Carolina Xavier não, eu fui por minha conta e risco, tá? Não por necessidade. Não por necessidade, fui lá graças para ver, graças a Deus, para ver como é que funciona. E eu fiquei, apesar de estar lotado o pronto atendimento, estava lotado, haviam 3 médicos atendendo, na área para adultos e 4 médicos na área da pediatria.
Conversei com alguns pacientes e todos eles foram unânimes dizer que demorava, na classificação deles, era de 3h30 a 4h30 atendimento, e que isso é normal. E o que eu pude observar é que as pessoas que estavam lá, todas elas estavam, no bom sentido da palavra, pacientes também, aguardando a sua vez de ser atendidas. E o que me chamou a atenção foi a qualidade do pessoal que está do atendimento. Tem uma pessoa na recepção muito bem, não me identifiquei, apenas fui lá como um munícipe, que eu moro em Jacareí, e percebi que, apesar de estar lotado, todo mundo estava muito feliz com o trabalho realizado neste pronto atendimento, salvo algumas manifestações contrárias, prefeito. E o que mais me chamou a atenção é que no ar, um calor muito forte ontem à tarde em Jacareí, e o ar-condicionado funcionando. Então, eu acho que cabe uns parabéns a você, porque realmente a gente sabe que saúde não é fácil em lugar nenhum do Brasil. E a gente tinha reclamação aqui, deixa eu dar uma... Até então nunca tinha ido lá, não conhecia o prédio, ontem fui lá, entrei na recepção e vi que realmente a coisa é interessante. Você precisa ir numa quinta-feira ou numa quarta. Você foi no dia oficial do atestado médico. Segunda-feira. Então... Mas não foi por acaso, prefeito. Acho que não está certo. A gente tem uma superlotação acima do esperado. A estrutura lá, ela fica pequena para uma média de 450 por dia. O alto é sexta e segunda. Né? Nos feriados ninguém fica doente, em festas também ninguém fica doente. O alto, eu vou entender o álcool fica na sexta, na segunda. Mais ainda, a gente tem que garantir uma estrutura para 20%. 20% das pessoas que procuram UPA é que realmente precisa de alguma atenção emergencial. Os outros poderiam ser pessoas que poderiam estar na rede básica, poderiam esperar a designação da consulta em casa. A gente precisa trabalhar muito na cultura, na educação do povo, para que o equipamento preparado para a emergência não seja uma UBS de portas abertas. Prefeito, obrigado, sou Vitor Guerrado aqui. A gente tem tanto assunto para falar, o tempo está curto aqui e esperamos que a cidade realmente possa decolar aí com as decisões que estão para acontecer nos próximos meses. Sucesso a você, muito obrigado. Obrigado, eu sou otimista e vamos firme trabalhando pelo bem da nossa cidade. Bom dia, a hora. 8h14. Repita. 8h14.